Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos hoje aqui para falarmos ainda da série Grande Conflito. Estamos aí terminando, essa é a última semana. E o tema de hoje tem a ver com as três mensagens angélicas e o juízo. Estamos ainda indo para o juízo, né? Essa semana nós vamos falar da volta de Jesus e vamos falar do milênio e aí o fechamento até o dia de sábado. A mensagem de sábado vai ser a mensagem final. E aí, queridos, faço um pedido para você, se inscreva no nosso canal, tá? Porque aí a gente vai sempre postar, todos os dias a gente vai fazer novas mensagens falando sobre outros temas, mas vai ficar lá no canal, né? Normalmente a gente compartilha o link, a gente coloca no Face, e de repente causa uma poluição visual muito grande, né? Aí as pessoas, tanta informação, tanta live. Então você se inscreve lá no canal, porque toda vez que colocar o vídeo, a gente vai colocar todo vídeo todo dia falando sobre um novo tema. Eu vou sim anunciar o tema da semana, mas na semana, a partir da semana que vem, vai ser anunciado o tema, mas eu não vou colocar mais link, a não ser que peçam, né? Mas aí eu vou sempre falar, olha, vai lá no canal, se você se cadastrar, você sempre vai receber a mensagem, olha, foi posto uma nova mensagem. Eu sempre vou colocar na parte da manhã essas mensagens. Por quê? Porque a gente entende, queridos, que essas mensagens fazem um bem àqueles que assistem. Para mim, está fazendo um bem grande, porque a gente tem estudado a palavra de Deus, tem crescido todos os dias, mesmo, sabe? Antes a gente se preparava mesmo para pregar no domingo, nas quartas e nos sábados. Agora, todo dia a gente acaba fazendo uma mensagem, a gente acaba estudando para. E nesses estudos já surge a mensagem para sábado, para quarta-feira, para alguma outra coisa. E ore, irmãos, por isso. Ore também, porque a partir de julho nós vamos ver aqui a possibilidade de estar aos pouquinhos voltando com as igrejas, especificamente, principalmente no sábado. Então, ore por isso, tá bom? E por isso, a gente vai estar, vamos ver se voltando aos pouquinhos, né? Os irmãos voltando. A gente sabe que não vai funcionar junto de novo, daquele jeito, vai mudar, vai ser um novo normal, mas ore para estar aumentando, é verdade, né? Mas vamos estar aí iniciando. A igreja recebeu as suas orientações, ore para que dê tudo certo, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos falar das três mensagens angélicas e o juízo, a última mensagem de salvação antes da sua vinda. Então, nos ajude a entender isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, de fato, estamos a última mensagem de salvação. Estamos no último tempo. Estamos no tempo do fim, ou no fim do tempo do fim. E nesse tempo haveria uma última mensagem de salvação. E eu quero ler essas três mensagens. E depois de ler essas três mensagens, eu quero ler com vocês aquilo que a gente conseguiu, né, traduzir, ver alguma coisa. A gente vai ver aí como é importante essas mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Tá? Mas eu vou ler aí algumas coisas. Ontem nós falamos do verso 13, né, que seria a quarta voz, é uma homenagem ao nosso falecido professor, né, pastor Luiz Nunes, e também com relação ao grande conflito, porque hoje tem falecido muitas pessoas, e o texto fala de bem-aventurados, aqueles que morrem diante do Senhor, porque as suas obras, né, aquilo que eles fizeram, acompanham. Deus não se esquece das ações dos seus filhos, das lutas que nós tivemos aqui na terra e clamamos e buscamos ao Senhor. Então, nesse contexto, eu falei ontem que estavam as três mensagens angélicas e nós vamos lê-las hoje, tá? Verso 6 diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo,
e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo, verso 8, né? Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E seguiu-se a este outro anjo, um terceiro, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão. E esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Queridos, quando a gente percebe aqui, quando a gente estuda o texto, a gente percebe algo diferente. Assim, não algo diferente, né, como sendo diferente do que a gente aprende, mas algo mais assim. A primeira voz, né, ele fala assim: viu um outro anjo voando. E aí, quando você fica tentando procurar o anjo não aparece simplesmente, porque João está tendo visões. João está tendo visões, sabe? Ele está vendo e tal. Ele vê a besta, que é média da terra, no capítulo 13, e tal, obriga os moradores da terra. Depois ele olha no capítulo 14, no Monte Sião, os 144 mil. Ele está olhando. Não está necessariamente um anjo explicando as coisas para ele. Porque quando o verso 6 aparece, vi um outro anjo voando pelo meio do céu, o contexto pode ser assim, não. Algum anjo está explicando a João e de repente ele vê um anjo, um outro anjo, obviamente não sendo o mesmo, voando pelo meio do céu. Não é bem nesse sentido essa expressão outro anjo, mas realmente é um outro anjo. E aí é um outro anjo em relação aos outros dois que vêm. Não, não que existia um antes. Não sei se fui confuso nisso, mas essa é a primeira mensagem angélica. É essa mensagem que tem uma extrema importância para o tempo de agora. E as outras duas que acompanham, né, dão uma ênfase, mas na primeira, tá? E é esse o sentido original. Quando a gente fala, né, a gente ouve, a gente lê no Grande Conflito e tal, que estão interligados, as três mensagens angélicas, e tem aí o período que fala da primeira, fala depois da segunda, da terceira. Quando você lê assim no original, não é que a primeira é mais importante do que as outras, mas o mensageiro que vem com a primeira mensagem, ele não chega, eu acho que não é uma divindade, porque se fosse, seria o anjo do Senhor, não aparece isso, aparece anjo mesmo. Então, é alguém que tem uma grande posição e vem anunciar. E acompanham a ele. Isso no original é assim: acompanham um segundo e um terceiro. Ok? Então, esse outro anjo é um anjo que seria diferente dos outros dois, mas não com o mesmo poder da divindade. E eu queria ler assim: olha, quando fala assim, vi outro anjo, João está querendo dizer o seguinte: ele percebeu pelos sentidos, né, pelos sentidos que ele estava vendo as coisas, algo que chamou a atenção dele. E o que que ele viu? Ele viu um outro anjo diferente, tendo tendo voado de um ponto mais alto. Aqui a gente é traduzido voando pelo meio do céu. É tendo voado, é uma voz média, uma voz que recebe uma ação e faz. Então, provavelmente recebe de Deus a ordem e age e faz. Então, ele recebe e faz. Ele não é uma voz nem passiva e que só recebe, nem ativa que só faz. Ele é uma voz média. E no original seria voando-me. É complicado, né? Um anjo voando-me. Então, coloquei como tendo voado, né? Porque pode ser média ou pode ser no sentido de passiva também, tá bom? Pode ser as duas coisas nesse tempo verbal. Então, tendo voado em um ponto mais alto do céu. Pode ser também do meio do céu? Pode. Mas do ponto mais alto do meio, parece ser diferente, né? O ponto mais alto e o meio. Mas preste atenção numa coisa. Quando fala do meio,
O sentido também significa de um lugar mais importante. Então, é o meio no sentido de mais importante. Então, não é só meio, no meio, tá? Vamos dizer aqui, eu não estou no meio do meu sofá, mas não é esse meio, no meio do céu. Então, é literalmente de um ponto de destaque. Se é de um ponto de destaque, então, mesmo sendo do ponto mais alto, vamos dizer assim, acaba se tornando em algum momento, dependendo da visão, o do meio do céu, do ponto mais alto do céu, do ponto de destaque do céu. Veio esse anjo, tendo, né, nas suas mãos, segurando nas suas mãos o evangelho eterno. E aqui ainda fala no nosso original, na nossa tradução, que para pregar os que se assentam sobre a terra. Ou seja, quando você lê na sua Bíblia, está para pregar sobre os que se assentam sobre a terra. No original, não é a palavra pregar, é evangelho mesmo. Então, é como se fosse assim: ele segura nas mãos o evangelho eterno, e aí é como se fosse uma pausa, e aí dá uma ênfase. Que evangelho é esse? Que evangelho eterno é esse? Aí a continuidade seria, em vez de pregar aos que se assentam sobre a terra, seria como se fosse evangelho aos que moram, aos que governam, aos que habitam na terra. Então, tem uma intenção. Por isso que o tradutor talvez colocou como pregar, no sentido de falar, de anunciar. Porque o evangelho é as boas novas da salvação. Tem um propósito. O evangelho tem um propósito. Não é à toa. Não é você falar ao vento, sabe? Não, eu vou pregar. O que importa é eu pregar. Pregar o quê? A vento? Pregar as árvores? Pregar as paredes? Não. Tem uma intenção. Então, não seria errado você entender como pregar, mas literalmente no original é evangelho, o evangelho aos que governam a terra. Talvez você venha à mente assim, né? Como veio primeiramente aos que governam, então não é todo mundo, é só os líderes. Mas Deus não deu a Adão o direito de governar a terra. Se Deus deu a Adão e todos nós somos filhos de Adão, então, em primeiro momento, obviamente, esses que governam, que residem, que habitam por sobre a terra, são os seres humanos. Não é para os cachorrinhos, para os cavalinhos, para os animais, é para o ser humano. A mensagem de salvação, esse evangelho, essa última mensagem para o tempo final é para os seres humanos. Mas é lógico que aqui está implícito, por causa do pecado, aos que se assentam sobre a terra. E esses que se assentam sobre a terra também são os líderes hoje. São os que acabam governando a gente. Ou seja, este anjo que aparece é um anjo diferente, porque ele tem uma autoridade excepcional, acima da média, acima do normal. Aliás, acima do normal de todos os anjos. E os anjos já são mais poderosos do que a gente. Então vem alguém mais poderoso para justamente dizer, ó, este evangelho precisa alcançar. É o evangelho da terra, para alcançar a terra, toda a terra. E aí, que evangelho é esse? Ó, aos que habitam sobre a terra. Aí fala, cada nação, tribo, língua e povo, eu traduzi as palavras, né, a cada etnia, descendência, idioma e povo. Então é longo, alcance é para ser o mundo inteiro, afirmando em grande voz. Olha só, reverenciem a Deus. Ali, né, no nosso traduzido, temei a Deus, reverencie a Deus, é, dai-lhe glória. Aí, aqui deem de boa vontade louvor e honra. Olha, a mensagem de salvação que chega a esses que têm posição e a nós, seres humanos, que domina sobre a terra. Então, eu domino sobre a terra, né, nas minhas ações, minhas decisões, mas eu sei que tem gente em posição maior do que eu na sociedade, seja em entidade civil e entidade religiosa. A mensagem ela alcança a mim e a você na nossa esfera de governo, no que a gente governa, na nossa casa, na nossa família, e também ela atinge a esfera acima da gente. Ou seja,
A mensagem com esse anjo com poder é para ele mexer conosco, alcançou a minha etnia, alcançou a minha língua, alcançou a minha família, né? A minha, cadê aqui traduzido? Descendência, alcançou. Então agora eu vou alcançar outro. Então, Deus vai capacitar a mim, a você, a pregar isso para outros. Falar mesmo, sabe? A ter coragem mesmo de falar. Porque é uma última mensagem. E que mensagem é essa, pastor? Essa mensagem é reverenciem a Deus. Ó, olha o mundo hoje zombando de Deus. Não precisa dessa mensagem? Precisa. E para a gente falar, a gente precisa ter coragem. A gente precisa primeiro estudar a palavra de Deus. Como é que a gente vai falar com as pessoas cultas da face da terra? Não que quem é servo de Deus não é culto, mas diante dos grandes homens de posição. Como a gente vai ter palavras para falar se muitas vezes fulano é inteligente, né, pastor? É difícil falar com ele. Ou seja, o povo já tem medo, né, pastor? É complicado falar com fulano. Ele sabe sair de cada situação, sabe? Parece que a gente louva a mente dos homens quando a gente tem a mensagem mais importante da face da terra e a mais poderosa. Tanto é que veio um anjo com um evangelho, esse evangelho aos moradores da terra. Não é nada fora disso. Então, é a cada etnia, a cada descendência. Quando fala tribo, né? A gente mistura as tribos, né? A tribo disso, tribo daquilo, tribo, sabe? É descendência, família, família, sua família. Não é só etnia, família. Também idiomas, né, dialetos, é para alcançar. E a cada povo afirmando, reverenciem a Deus, deem de boa vontade honra, louvor. A nossa mensagem é para dizer para todo mundo, gente, temam a Deus, amem a Deus, louvem a Ele. E aí diz aqui, ó, por quê? Por quê? Aqui no original, no traduzido tá, porque é chegada a hora do seu juízo. Mas o sentido é mais assim, mais forte. Porque veio diante do público, apresentou-se nesse período de tempo. Essa palavra hora não é hora profética, né? Vamos dizer assim, porque um dia igual a um ano, então vou calcular uma hora para saber quantos dias. Não. É hora no sentido definido de tempo. Então, olha, porque veio a público, apresentou-se nesse tempo definido o juízo. Isso mesmo, o juízo. Agora, nesse tempo, apresentou-se, tornou público o juízo. Como é que tornou público o juízo? Porque eu e você estamos falando, eu e você estamos pregando. A gente aprende a mensagem que veio desse poder, esse anjo, ele representa aqueles que vão pregar também, queridos. Porque ele não é só, é um símbolo, ele está passando pela terra, pelo meio do céu. Mas não é só ele passando, ele vai passar assim, ele vai passar e vai fazer o quê? Ele vai usar a mim e a você, os filhos de Deus, para alcançar a cada etnia, a cada, sabe, cada família, cada descendência, cada idioma, cada povo. Temam a Deus, reverenciem a Deus, deem glória, deem de boa vontade, sabe? Amem de coração. E para os outros amarem de coração a Deus, nós, servos de Deus, e você também, precisam amar a Deus de coração. E amar a Deus de coração não há questionamento. Alguém que ama fica questionando, o que vocês acham? Eu não estou dizendo que a gente tem que obedecer igual o cachorrinho, abaixar a cabeça e Senhor, o senhor mandou, eu vou fazer. Não, não é isso, não. Deus até fala para a gente buscar Ele. Mas, queridos, nós precisamos. Olha que mensagem profunda. E eu gastei tempo para isso, porque assim, eu fiquei assim, tentando juntar as palavras, coisa profunda, ainda diz assim. E porque se apresentou nesse período, neste tempo final. O quê? O juízo. O juízo está público. Não, a gente não vê aí, no caso aqui, no nosso mundo aqui de Brasil, o Supremo julgando aí os autos do processo agora vou tornar público.
Tudo bem, vamos pegar essa ideia de tornar público para entender que o céu, porque aqui vagamente é as coisas, é a lembrança das coisas que Deus deu autoridade para o homem. Estão julgando, Deus é o juiz, Deus é o verdadeiro. Aqui pode ter corrupção, lá não tem. Aqui os três poderes, ó, três poderes. Tem gente que fala da Trindade, questiona a Trindade, mas olha a essência aí. Três poderes, um contra o outro, era para trabalhar em harmonia, mas aqui não trabalha harmonia, aqui porque tem ser humano. E ser humano é controlado. A divindade não é assim. A divindade não é três poderes, é um único poder. Trabalham em harmonia. Como eu já disse, se humilham. Aqui não se humilha coisa nenhuma. Um quer mandar mais do que o outro. Um diz, eu que mando, eu que mando, eu que mando. Sabe? Então, nesse contexto aqui, olha, adore aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, beijem a mão, reverenciem aquele que fez os céus e a terra. A nossa mensagem, queridos, é amem a Deus, adorem a Deus de boa vontade. Para isso, nós precisamos ser adoradores. As outras duas mensagens, queridos, eu entendo que é um reflexo daquilo que vai acontecer na primeira mensagem, que já aconteceu e está acontecendo porque Jesus ainda não voltou. A segunda mensagem fala o seguinte: seguiu-se um outro anjo, mas no original é acompanhou, juntou-se um assistente, um outro anjo. É literalmente juntou-se um assistente e aí vem o complemento, um outro anjo. Então não é o mesmo anjo, seguiu-se um outro, um assistente. Se é um assistente, está assistindo, então não tem o destaque que tem o primeiro. Pelo menos é assim que me vem na mente. Possa ser que eu esteja errado, tá, queridos? Mas no original seguiu-se um outro, um segundo anjo. Não que a primeira mensagem faltasse coisa, porque não tem. Temer a Deus, adorar a Ele. Precisa de mais algum detalhe? Não. Mas essa segunda mensagem é explicar o que vai acontecer aqui na Terra com essa mensagem que foi falada, essa primeira mensagem. A segunda mensagem fala assim: caiu, caiu, né? A grande Babilônia, que tem dado de beber do vinho da sua prostituição. Essa palavra caiu, está duplicada aí, dizendo que vai acontecer, está prostrado. Metaforicamente, é uma metáfora também para dizer que está, no original, submetido a um julgamento, ser declarado culpado. Então, note, como está duas vezes, então, em vez de estar assim, foi cometido vamos dizer aqui, está prostrado, ou foi submetido a julgamento só duas vezes, coloque, foi submetido a julgamento e foi declarado culpado, porque as duas palavras significam a mesma coisa. Então, a primeira caiu, está submetido a julgamento. A segunda foi declarado culpado. O quê? A grande Babilônia, a grande confusão. Sabe? Essa grande confusão foi declarado culpado. A Babilônia quer dizer confusão. E deu de beber a todas as etnias do vinho enlouquecedor da sua prostituição. Estou indo aí para a parte final, mas eu não posso deixar de comentar essa parte. Sabe a grande confusão? Tem a ver com religiões aí, mas a grande confusão no meio religioso deu de beber a todas as etnias. Ó, etnias. Mas a mensagem de Deus é mais poderosa do que a mensagem de Babilônia, porque não é só as etnias. Deus manda a gente ir a cada etnia, Deus manda ir a cada descendência, Deus manda ir a cada idioma, Deus manda ir também a cada povo. No capítulo 13, a besta vai tentar obrigar os moradores da terra, então são todos, no talo, na raiva. Vai todo mundo fazer isso. Então, a mensagem chega, vocês vão falar a cada um, vou te dar autoridade, porque é um anjo especial. E aí, essa mensagem, quando alcançar as multidões
as multidões vão perceber que a grande Babilônia, a grande confusão, foi julgada e foi declarada culpada. Por isso caiu a máscara. Vocês não adiantam mais falar para a gente sobre isso. A gente acredita agora numa verdade mais excelente. E eu termino lendo a terceira mensagem, dizendo: seguiu-se a esses outro anjo. Literalmente, de novo, acompanhou a ele um outro assistente. Na segunda mensagem, não fala que é segundo. Aí a gente traduz como segundo, porque nessa aqui fala que é o terceiro. Se falou do primeiro e falou do terceiro, então da segunda só pode ser o segundo. É óbvio. Então no original não existe o segundo anjo. Existe, acompanhou-se um assistente. Agora, na terceira mensagem, também acompanhou-se um outro assistente, o terceiro. Então, subentende que o outro era o segundo assistente. Então, a primeira mensagem angélica é essa mensagem que a gente precisa pregar. Porque as outras duas são uma consequência do que o povo vai aceitar da primeira. Por isso são os assistentes. É a resposta que Deus está dizendo para mim e para você, filho. Pregue a primeira mensagem angélica. Preguem sobre um Criador. Preguem para amar a mim. Preguem para me adorarem de boa vontade, filho. Sabe por quê? Porque Babilônia foi julgada e foi declarada culpada. Ela que enlouqueceu as nações, ela já está sendo julgada, já está culpada. E avise também que quem adorar a besta, né, receberá a marca, o selo da besta. Então, no original, acompanhou-se um terceiro assistente dizendo: quem beijar, né? Quem adorar a besta. Essa palavra adorar também significa beijar, como eu falei na primeira, né? Beijar a mão. Só que também tem um significado do mesmo jeito que um cachorro lambe a mão do seu mestre. Ou seja, quem por causa do medo adorar a besta. Quem por causa do medo, porque só vai comprar e vender quem tiver a marca, não é assim que diz Apocalipse 13? Então, não adorar a Deus, porque a mensagem é de adorar a Deus, mas quem não quiser adorar a Deus, quiser só adorar a besta, quem quiser cair de joelhos diante da besta, quem quiser, assim como um cachorro, lamber a mão do seu mestre, mas mestre errado, sabe o que acontece? O mesmo. Você pega algo para ser carregado, recebe a marca impressa, estampada, o selo na testa. E aí também não está a palavra à mão, mas está sobre alguma coisa. E aí o tradutor colocou como a mão, porque em Apocalipse capítulo 13 fala que quem vai receber a marca na testa ou na mão, tá ali literalmente mão direita. Então, o texto aqui o tradutor automaticamente, um estudioso da Bíblia, mesmo que não tenha, está só sobre. Então, sobre a testa e sobre algo. Está assim, sobre algo. Não está sobre a mão. A gente entende que é sobre a mão, porque no Apocalipse capítulo 13 fala mão direita. Marca na testa e na mão. Está lá, mão. Literalmente mão. Então, aqui também é mão. Sem nenhum problema, eu entendo isso. Mas o objetivo é por ação, por ajuda de alguém, ou seja, por ação de alguém. Quem vai estar fazendo, eu não sei, vai receber a marca. É por isso que muita gente lê isso aqui no original para dizer o seguinte: vamos receber um chip, vamos, porque é uma marca impressa, sabe? Mas se é as coisas espirituais e é alguém tentando ser espiritual, ocupar no lugar de Deus, então tem a ver com esse mesmo sentido. Não é algo físico, é algo metafísico, algo fora. É lógico que metafísico tem a ver com Deus, mas eles vão tentar, a grande confusão vai tentar obrigar, a, porque enlouqueceu, né, os moradores da terra com a sua prostituição. Essa grande confusão vai causar confusão porque ela em si não tem mais poder. Babilônia não tem mais esse poder todo. Ela tem o poder de influência. E ao influenciar os moradores da terra, os reis da terra, que vão fazer tudo o que ela querem, vão beijar a mão, vão lamber a sua mão, né? Como um cachorro lambe a mão do seu dono, o que vai acontecer?
Aqueles que fizerem isso, que aceitarem e não adorarem a Deus de boa vontade, vão só adorar a, a besta. Então esse receberá do vinho da brasa de Deus. Vai beber duas vezes, porque primeiro bebe do vinho da prostituição e se não mudou de vida, vai beber do vinho de Deus, só que aí vai queimar mesmo. Então, queridos, eu termino dizendo o seguinte: não é isso que Deus quer para a gente. Primeiro, que Deus já fala para a gente não usar e nem viver de acordo com o mundo bebendo. Ah, pastor, mas tem isso, tem aquilo. Tem textos da Bíblia que fala de beber. Já viu isso? Já viu gente querendo saber se pode beber ou não na Bíblia? Com tanta coisa para querer aprender. Bebe. Bebe à vontade, queridos. A Bíblia fala que os moradores da terra já bebem o vinho da prostituição. Aí depois você vai beber um outro vinho bom, que no original, preparado, despejado. Deixa eu ler aqui, despejado. Olha só, quando fala preparado sem mistura, no original é despejado, assim, sabe? Sabe aquela jarra? Sabe por que que a minha mão está crescendo? Porque não é simplesmente uma jarra despejando um líquido num copo com a pessoa babando. É o fogo, despejado, o fogo, lambendo tudo. Já tem álcool, né? Bom que facilita o processo. Para que isso? Para que querer saber se pode beber? Não, não pode beber. Noé bebeu e deu no que deu. Foi caçoado pelo filho. Então, querido, na verdade, os que beberem porque não aceitaram mudar de vida vão também, infelizmente, receber da brasa de Deus, despejado para beber sem mistura, ó, sem mistura, puro do cálice da sua indignação, afligido com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não é atormentado pelos séculos. Uma hora vai acabar. O fogo acaba quando não tem mais nada para queimar. O fogo não fica. Você pode tacar fogo em qualquer lugar. O fogo não continua quando não tem mais o que queimar. A Bíblia diz que não vai sobrar nem raiz e nem ramos. Vai virar cinza. Se vai virar cinza, é porque o fogo vai acabar. Então eu termino nesse momento dizendo o seguinte: Deus não criou isso para gente. Amanhã nós vamos ver sobre a volta de Jesus. Quer você aguardar essa volta? Quer você pedir poder do céu para pregar esse evangelho? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, estamos terminando a mensagem de hoje. Ela vai ficar a público e que a tua mão nos alcance. Nos dê um bom dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.